As pessoas vão pra ferveção. Vai pra ferver e não vai Tem pra... muita droga, né? Tem muitos atos obscenos. Aí eu viajei pra Curitiba, pra uma empresa de tabaco, Philip Morris, pra falar com o pessoal de lá sobre, cara, como montar um comitê do zero numa indústria mais tradicional. Então a gente Lembrando que drogas, orgias e festas não definem a comunidade homossexual. Tem um comentário Isso é perverso também, você cancelado, mas fica as mulheres héteros, estou no mapa da fome. Não, você não tá no mapa da fome, o percentual gay ainda é muito pequeno. Só que a gente está ocupando os espaços, a gente está se tornando visível. Nossa, eu nunca falei isso em público. Assim, tô falando. Bora começar o nosso Pod E. E este mês, um spoiler do que será o nosso tema da 5ª temporada. Veja aí. E nesse mês de junho, nos 4 episódios, começando hoje, a gente vai falar sobre o mês do orgulho, diversidade e inclusão. Agora, dia 28 de junho, internacionalmente, celebramos, até mesmo como uma forma de grito, o Dia do Orgulho. E para começar, vou dar um pouquinho da história, como tudo isso começou lá em 1969, em Nova York. Tinha um bar que se chamava Stonewall. Era um bar da comunidade LGBT+, que se reunia para paquerar, beber, conversar. Mas, de uma forma constante, esse bar era atacado pelos policiais. Existia muita violência. Até que no dia 28 de junho de 1969, a comunidade resolveu também reagir, gritar contra toda esta violência que era empregada aí pelos militares, no caso pelos policiais em Nova York. Então esse dia ficou marcado como o Dia da Resistência. Então, no ano seguinte, 28 de junho de 1970, a comunidade em outros lugares nos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles e Chicago, resolveu escolher essa data para reivindicar os nossos direitos e também gritar pelas nossas vidas. A partir daí, ano a ano, outros países foram assumindo essa data como a data do orgulho. E aqui, no Brasil, nós começamos em 1995, no 8º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis, mas ficou sendo mais conhecido em 1997, na Parada do Orgulho LGBT, que acontece em São Paulo todo ano, e este ano, já neste final de semana, domingo, a Parada do Orgulho, que acontece na Avenida Paulista. Esse ano tem o tema A Rua Convoca, a Rua Convoca, a Urna Confirma, comemorando 3 décadas. E para a gente falar sobre este assunto e principalmente sobre a inclusão da comunidade LGBT+, nas empresas, a gente tem um convidado que eu sou fã dos stories. Baixaria! Nosso convidado de hoje é daqueles profissionais que conseguem unir criatividade, estratégia, tecnologia, cultura e, é claro, muita música. Publicitário formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um apaixonado por entender pessoas, comportamentos e movimentos culturais, com mais de 20 anos de carreira, ele construiu uma trajetória
que passa por algumas das marcas mais influentes do mundo, como Coca-Cola, Instagram, L'Oréal e agora Amazon Music. Mas a história dele não começou em grandes escritórios ou multinacionais. Cresceu no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro, estudou em escola pública e foi construindo seu caminho com muita curiosidade, dedicação e vontade de aprender. Ao longo da carreira, passou pela pesquisa de mercado, planejamento estratégico, criatividade, tecnologia, entretenimento e plataformas digitais. E o mais interessante, cada etapa serviu de base para a próxima. Hoje lidera projetos que conectam artistas, fãs, marcas e experiências dentro do universo da música, misturando dados, storytelling, cultura e inovação. Mas nem só de marketing vive o nosso convidado. Fora do trabalho, ele é apaixonado pelos seus afilhados, tem stories mega engraçados, casa! Ama viagens, adora dançar, adora conhecer novos lugares, também faz parte da seita da bicicletinha amarela, assim como eu, ama pedalar. E se tem algo que ele valoriza tanto quanto resultados, é a leveza. Afinal, ele acredita que é possível buscar excelência sem deixar de lado o bom humor e as relações verdadeiras. Prepare-se para uma conversa sobre diversidade, inclusão, cultura, marketing, música, comportamento e sobre como as grandes transformações acontecem quando a gente tem coragem de enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Diretamente da Amazon Music para o Podier, recebemos Vinícius Limoeiro. Muito obrigado. Obrigado. Que apresentação, Nossa, hein? adorei. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, um orgulho falar desse tema, né, que nos é muito caro, né? Sim. E além disso também, eu não esqueci de te mandar isso, eu liderei 2 comitês LGBTs nas duas das empresas que eu passei. Bora falar tanto sobre na isso. Coca-Cola quanto no Facebook, hoje Meta, né? Uhum. Mas foram experiências bem interessantes também de entender no nível organizacional como isso se deu também. Eu acho que eu vou ter um pouquinho para acrescentar aqui nesse podcast Legal. maravilhoso. Bora falar sobre. E eu quero começar com um assunto meio que polêmico e deixar muito claro para todo mundo que está assistindo a gente que eu tenho a minha opinião, o Vinícius também vai ter a opinião dele, assim como você terá a sua. E opinião é para ser respeitada, ninguém é o dono da razão, são opiniões. E a gente tem uma grande, não é confusão a palavra certa, mas uma grande buchicho, vamos falar assim, na sociedade, quando a gente fala da parada GLBT+, que acontece aqui em São Paulo. São 30 anos, nesses 30 anos, eu só participei de 3. Na parada, você vai todos os anos? Vou todos os anos. Nesses 30 anos, você participou quantas? Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui há 8 anos em São Paulo, e desde que eu morava no Rio, eu já vinha também. Você já vinha? Eu acho importante a gente ocupar a rua, fazer volume, estar ali junto, ouvir o discurso. Eu gosto muito desse momento, sabe? Onde você tá ali com os seus iguais e tá realmente celebrando e tá mostrando que a gente existe, que a gente tem o nosso espaço e a gente tem que ocupar os nossos espaços. Boa. Mas é o seguinte, começando com uma pergunta polêmica, como eu falei no início. Eu tenho uma opinião. A parada, ela, pra mim, ela tornou-se mais um momento de festa. Nós somos festeiros. Quando a gente vê as pessoas comentando outros nichos, digamos assim, da sociedade, em que há muito mais festa, para a gente ser mais educado aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Enfim, os internautas. Tô tendo línguas para poder falar, né? Mas assim, festas no sentido de... Me ajuda, uma palavra mais educada. As pessoas vão pra ferveção. Vai pra ferver e não vai tem pra... muita droga, né? Tem muitos atos obscenos. E eu acredito, posso estar errado, eu não tenho o número disso, mas eu acredito que metade dali vai pra isso. E talvez a outra metade não. Sim. Eu particularmente não vou mais. Porque, pra mim, não me representa. Então, mas eu acredito que a parada no momento ela não me representa, porque quando as pessoas, né, de outro nicho, falamos, digamos assim, vai pra parada, elas têm uma visão muito errada
da gente, em que eles acabam, entre aspas, confirmando o que a maioria acha da gente. Que a gente só quer festa, drogas e orgia. E não é assim. Lembrando que drogas, orgias e festas não definem a comunidade homossexual. Isso é do ser humano. Em todo mundo. Então, os héteros também, muitos por aí só curtem isso, né? Temos aí o exemplo, né, do Banco Master, de tudo que acontecia, enfim. A ideia não é falar sobre política. Mas por isso que eu digo que não me representa. Acaba sendo ali um momento em que nós deveríamos, sim, mostrar de uma forma mais humana e mais séria que nós temos direito à vida como qualquer ser humano e temos direitos. Que eu acredito que a festa toda que ela é feita, ela acaba deixando como um plano de fundo o principal objetivo. Fique à vontade para não concordar. Não, eu tenho a visão assim, eu concordo discordando. Eu tendo a... É uma coisa que eu falo muito com meus amigos, assim. Eu vou até trazer um paralelo. Eu trabalhei, né, no Facebook, quando era Facebook ainda. E eles tinham uma coisa muito interessante, que eles tinham um congresso anual só para LGBTs. Que era incrível, cara. Eles voavam todos os LGBTs do mundo para São Francisco. Você ficava uma semana participando lá de uma série de seminários, de palestras super impactantes e motivacionais. E era muito legal porque não tinha festa. Era uma premissa. E eles falavam, eles eram tão perfeitos na organização naquela época, que eles falavam assim, cara, não vai ter festa porque a nossa comunidade é taxada como festeira e vocês vieram aqui para falar de temas super importantes, como ter um ambiente que você se aceite, que você seja quem você é, que você fale da sua progressão de carreira, então não vai ter festa. Trazendo esse paralelo aqui para a nossa parada, eu acho que ela propositalmente também ela sempre é marcada próximo a um feriado, né? Um feriado que ajuda a movimentar a cidade. Eu tive na parada de Madrid também, que foi uma experiência super interessante fazer esse paralelo de como a cidade se organiza e se movimenta e pessoas do Brasil inteiro, né, chegam e se aproximam disso. Mas aí eu vou te falar o combinado que eu tenho com os meus amigos. No sábado eu não saio. No sábado eu não saio, porque eu acho que é importante domingo a gente tá ali na rua, né? E aí eu condeno, né? Brincando, condeno o pessoal que vai pra balada no dia seguinte e não vai na parada no domingo. Né? Eu já falei, cara, você pode estar morrendo do dia anterior da balada, mas vai lá, ressacado, pra você fazer o seu número, pra você mostrar que a gente existe, que a gente tem que ocupar o nosso espaço. Aí eu acho a composição da parada é uma experiência muito pessoal. Eu gosto de ir exatamente para poder acompanhar. Cara, qual é o tema? Eu me envolvo com o tema. Eu vou na Feira da Diversidade antes também, para conhecer microempreendedores LGBT, para entrar em contato com outras pessoas que são pessoas que a gente também, na nossa bolha, a gente já vive numa bolha, e a gente vive na bolha, né, da classe média alta LGBT. Então a gente não tem contato com outras pessoas de outras camadas sociais, pessoas pretas, assim, muito poucas, assim, que eu conheço, pessoas trans. Então acho que a Feira da Diversidade também, eu adoro, esse ano vai ser no Anhangabaú, é um lugar onde você encontra todo mundo, e a parada é esse lugar onde tá todo mundo. Então eu acho que, assim, a minha perspectiva é mais de um equilíbrio. A festa, ela é interessante no momento que você encontra outras pessoas, que têm outras visibilidades nacionais desse Brasil, que é super plural, super diverso, mas ao mesmo tempo eu acho que, cara, tem um momento da gente se colocar ali, de reivindicar das nossas pautas. Então eu acho interessante como eles montam, cada ano é um tema. Esse ano, por exemplo, tá ligado à política, já teve um ano que o tema foi família, teve um ano que o tema foi memória. Então acho que o que falta na parada, acho que é essa conscientização da importância e do valor dela, da cobertura midiática que ela consegue, dos nossos números que são impressionantes, né? Trabalho multinacional fala sobre a parada do Brasil, os números, o americano fica, uau! A gente fala, né, até esses shows de Copacabana também, eles ficam muito chocados, que o nosso país ele é muito grandioso e ele se mobiliza para fazer as coisas acontecerem. Agora, o que eu não concordo também, a pessoa vai pra balada e não vai pra parada, né? A pessoa viaja até São Paulo para participar da parada, mas vem pelas baladas, não vem por um espaço que a gente conquistou e que hoje está sob ameaça também, né? Porque eu acho que é isso também, a gente tem que mostrar que a gente é visível, né? Que a gente existe, que a gente tá ali. Então eu fico até brincando, cara, não curte muito, mas vai ficar paradinho ali numa esquina, ouve o discurso, vê as coisas passando, sabe? Eu acho bonito a forma como eles fazem também, que sempre começa com uma ONG que eu já tive envolvimento, que é o Mães pela Diversidade, né? Que é a fundadora da ONG, ela fundou a ONG porque o filho apanhou 2 vezes na Rua Augusta. Ela resolveu fundar essa ONG e tem um acordo, né,
pessoal que produz a parada todo ano ela começa com as mães. Eu fico até arrepiado. As mães LGBTs, porque antes de mexer com os nossos filhos, vai ter que mexer com a gente. Exato. E Agora, aí- desculpa, pode concluir. Não, eu acho que é isso. Acho que fechando, eu acho que é um equilíbrio. Assim, a festa é legal, é importante, mas eu acho que assim, tem que se preservar esse espaço na agenda para você estar ali na parada, que é um momento importante de visibilidade, reivindicação de direitos. Muita coisa avançou. Muito bom aí o que você falou, e eu quero só deixar um ponto claro. Não é que eu não sou contra a parada, eu só acredito que da forma como a programação é feita, É isso. ela no momento não me representa. Eu não sou santo, eu também adoro uma festinha, mas, assim, por que não uma programação onde que o domingo não seja um momento da gente ir pra rua, porque vem gente do mundo inteiro. Se eu não a produção não conseguiu puxar a colocação da parada, mas eu acho, por isso que eu não dou certeza, que é a maior do mundo. É muito falado isso nas mídias, que é a maior do mundo. Se não uma das maiores. Mas o domingo, pra mim, tinha que ser um momento de representatividade política, cultural, social, pelos nossos direitos que... não vou falar de política, mas que nós sofremos de uma forma constante uma ameaça de perder o pouco que a gente já conseguiu. Então, a mim, quando eu falo que não me representa, no sentido de que nós precisamos de uma parada no domingo que grite ao Brasil e ao mundo os direitos que nós precisamos. E falar de coisa séria não dá pra juntar festa de coisa séria. Exato. Ou então faz uma programação no sábado de festa, ou sexta, porque senão no domingo ninguém vai de ressaca, ou marca uma sexta do feriado pra fazer uma mega festa, e no domingo um ato político, falamos assim, de levantar realmente a bandeira para algo que chame a atenção da sociedade e que não um ato que acaba nos discriminando cada vez mais. Mas a minha perspectiva é um pouco essa, é igual a sua, no sentido de, por que não dissociar desse feriado? Talvez pegue um outro final de semana qualquer de junho, ou pega o próprio final de semana, que é o do final do mês, porque ele está até distante do dia, que é um dia super simbólico, como você trouxe dia muito bem 28. na abertura, né? E muita gente não sabe o que é esse dia. Eu acho que hoje a gente tem uma nova geração que não tem memória, não pesquisa, não sabe da história. Acha que o espaço que eles têm de liberdade, de você poder desfilar, usar a roupa que quiser, né? E tá super livre, nem sempre foi assim, gente. Tem uma geração Z aí que já nasceu com o mundo muito pronto, Eles né? não sabem de sabe quantas que veio pessoas antes. morreram. Quantas apanharam, quantas morreram, quantas Exato. viveram uma vida enclausurada, né? Sufocada por não poder ser quem realmente é. Então eu acredito, eu tô com você nessa. Eu acho que é dissociar a festa Sim. do momento político de representação. E talvez a minha sugestão seria vamos dissociar. Pega faz o final de semana LGBT, final Tem de a semana feira, junho. né? Tem a feira, tem tudo. Tem a feira, tem uma série de outros eventos paralelos, como você bem lembrou. Então, o ato político na Paulista, onde a gente vai fazer esse grito de representatividade, eu acredito que precisaria ser um pouco mais Dissociado. pra gente ser levado mais a sério, porque Exato. nós não somos levados Eu a concordo sério. super. Não, a minha perspectiva é um pouco essa. O equilíbrio parte daí. E seria uma tentativa de, cara, final de semana de festa, final de semana de... Cara, Sim, vamos falar de ocupar falar o de espaço, coisa séria. Ó, o cafezinho aqui, Ai, obrigado. pra não esquentar. Ou, aliás, não esfriar. Esfriar. E por que orgulho? A palavra orgulho surgiu... Gente, eu tô distante assim porque meu óculos quebrou agora há pouco. Eu vim pra cá, então tá difícil de ler. Por que orgulho? A palavra orgulho surgiu como uma resposta ao preconceito e à discriminação. A mensagem era clara. Não devemos sentir vergonha de quem somos. O movimento passou a defender a visibilidade, a dignidade e o direito de viver livremente a própria identidade e orientação sexual. Vinícius, você já teve problemas com a sua orientação sexual dentro de empresas e no início da aceitação da sua família? Cara, não, eu falo sempre isso assim, eu não vou falar, não vou maquiar a minha história, eu fui bem privilegiado. Então, cresci num lar onde meus pais tinham amigos gays, então já tinha uma vivência, já sabia o que era gay. O melhor amigo da minha mãe era o vizinho de frente, que inclusive tem um namorado, a gente convivia com eles, inclusive é padrinho do meu irmão mais novo. Então, assim, eu tinha isso em casa. Eu tinha um problema mais comigo mesmo, me aceitar. Eu não me aceitava e foi toda a minha trajetória, a minha saída do armário foi muito um processo somente meu.
Não foi um processo de aceitação. Eu tive muito privilégio nesse sentido bem amplo de ter um local super confortável. Meu irmão mais velho me perguntou de cara, você é gay? Eu fiquei assustado, falei, não sou. Mentira, né? Mas eu tava também ainda me entendendo, né? Então você fala, você não se tira ninguém do armário, mas você, do jeitinho dele, criou uma condição ali que me deixou, né? Cara, eu estou aqui por você, fica à vontade, quando você quiser me falar alguma coisa, eu tô aqui. E quando eu comecei a trabalhar, eu também tinha muito medo no início, né? Início de carreira, né? Pô, vim de um outro background social, de um outro lugar, tinha que batalhar. E depois que eu comecei a ter contato, e aí eu vou entrar bastante com você nisso, eu quero falar muito sobre isso, com referências nos lugares que eu trabalhava, eu tive uma grande referência que me abriu, uau, posso ser gay e ser bem-sucedido. E eu já tinha lido alguma coisa sobre, mas eu não acreditava, achava que era algo inalcançável. Quando você vê uma pessoa ali, né, e que no caso era meu chefe imediato, um cara novo que entrou, nossa, com uma calça de cor rosa, incrível, chocando todo mundo, um ambiente super formal, o cara entrou com uma calça de couro rosa, inteligentíssimo, brilhante, assim, adoro, se fala até hoje, também tem um carinho, um amor por ele muito grande. A primeira pessoa que falou, uau, posso ser quem eu sou aqui. E aí eu tinha muitos amigos próximos de trabalho também, que se trabalhava em agência de publicidade, você vive lá dentro, vivia lá dentro, né? Então, assim, minhas amizades todas passavam por lá. E foi a primeira pessoa que me deu, nossa, e ali eu me senti... E era um líder, né? Era meu chefe. Então, assim, eu falei, cara, se o cara que é meu chefe pode, eu também posso. E, de novo, um segundo privilégio. De ter esse empurrãozão, digamos assim, do tipo, lá! E falar, né, abertamente, ter marido, e falar que eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí depois eu me tornei essa pessoa. Outras pessoas vieram falar pra mim, cara, quando você... que se espelha em você. Quando você entrou na Coca-Cola, aqui, tem um outro amigo meu também, Diego, assim, que eram as... Era horrível, o pessoal falava, tá, gente? Eram as bichas do marketing. Aí tinha as duas bichas que entraram e a gente era muito livre, porque a gente já era livre, naturalmente. E aí foi a primeira pessoa que eu olhei na empresa, já conhecia outras pessoas de antes, né, de trabalhar em outros lugares, mas quando eu olhei ele, falei, cara, nós somos as únicas, né, a gente fala the only gay in the village, né, então nós somos, assim, as únicas bichas no vilarejo. E quando a gente começou, e depois foi muito doido, quando o RH da empresa virou e falou, cara, a gente quer fundar um comitê de diversidade sexual, e vocês dois são os gays do marketing, horrível. Não se fala isso, tá, gente? Não se fala isso para as pessoas. Você faz, depois eu aprendi, você faz um convite aberto, manda um e-mail para todo mundo, espera os organizatários, mas tudo bem. A pessoa também que estava ali estava aprendendo, né? A gente fala de diversidade muito de empresa, novo, né? Mas é um tema Ainda é muito novo. Cara, isso foi 2014, 15, assim, que é ontem, né? Do ponto de vista histórico, isso foi ontem, não é? E a pessoa também que tá assim, sendo super empático, ela também estava aprendendo, era uma pessoa hétero, sabe? Ela achava o máximo a gente, as gays do marketing, ficam brincando, falando, não sei o que, se veste diferente. As pessoas falavam, cara, você vem com uma camisa colorida trabalhar, uma camisa estampada belíssima. E o Diego, que se veste até muito melhor do que eu, umas roupas incríveis, assim, super modernas. E chegava que quebrava um ambiente muito heteronormativo. E que tinham muitos gays que se escondiam nessa heteronormatividade, que passa pelo vestir, pelo gestual, pelo falar, por camuflar sua vida pessoal. Né? E tudo por conta de um medo de progressão de carreira, um medo de não ser aceito, um medo das ideias, né, não avançarem. E aí foi muito doido porque eu fui inspirado e depois eu me vi nesse local. Eu lembro que quando eu assumi o comitê, veio muita gente e, cara, tinha um incidente muito grande de atendimento ao cliente. Que eram umas 20 pessoas, eu tive uma reunião assim... Eu fiquei emocionado, eu chorei, tipo, umas 30 pessoas falaram, cara, obrigado. Depois que você entrou, eu me senti até mais leve de ser quem eu sou aqui dentro. Porque eu olhava você e ele lá no marketing e falava, nossa, que legal que a empresa agora está aceitando. Ela não... Assim, a gente foi tão naturalmente, porque eu já tinha me assumido na agência, todo mundo já sabia e tal, não sei o quê. E quando eu fui pra Coca, isso pra mim já era muito, assim, natural. Né? Mas pra muita gente não é. Então, assim, ainda não é. Isso que é dolorido pra nossa comunidade. E você tocou num assunto muito importante para as empresas, que é essa questão das lideranças. Mas é um assunto que está aqui no nosso roteiro e que a gente vai falar daqui a pouco. Porque você falou diversos assuntos aqui agora, importantíssimos, e que para mim eu fico até emocionado de falar, que já vou contar também um pouquinho da minha história, que é muito importante você que está assistindo a gente, você ser quem você é, onde quer que você esteja. Se você é gay, sapatão, trans, enfim, a gente vai falar de todas essas nomenclaturas aqui também, seja quem você é, onde você esteja, porque isso é importante para a sociedade,
porque como o Vinícius falou, ele se inspirou no gestor dele, né, que era uma pessoa livre, para também ser livre e dizer, opa, eu também posso. Porque quando a gente se tranca, quando a gente tenta vender uma imagem que não é a nossa, a gente também está deixando de ser responsável pela vida de dezenas de pessoas que se inspiram na gente. Então, ó, vestir a camisa é muito mais do que uma festa num domingo do mês de junho. Vestir a camisa é lutar todos os dias para vivermos com dignidade. Acredito que esse é o nosso principal grito e a nossa responsabilidade como comunicadores, de você como gestor e de você como gestor na empresa que você está trabalhando agora, vista a camisa sem ter vergonha, porque você será e é já inspiração para dezenas de outros colaboradores da sua empresa, porque nós temos dezenas de pessoas que se matam todos os meses por serem homossexuais. E nós podemos inspirá-las, assim como como era o nome dele, se quiser falar. Gustavo, foi o primeiro Gustavo Otto, é maravilhoso. Gustavo Otto, que foi inspiração para o Vinícius de assumir quem ele é dentro da empresa sem ter medo. Então também é uma responsabilidade nossa e é um ato político. Isso é vestir a camisa. E depois desse assunto, já vamos antecipar, estava mais lá para o final, mas vamos antecipar sobre essa importância de lideranças. Hoje a gente tem principalmente as grandes empresas multinacionais, comitês para tratar. Não deveria, né? Porque deveria ser algo muito normal. Sim. Não deveria ter comitê para a defesa da mulher, não deveria ter comitê para pessoas pretas, não deveria ter comitê para pessoas LGBT+, não deveria. Teria que ser algo normal, mas, né, normal também não é a palavra corriqueira, mas deveria ser algo do cotidiano de uma empresa, mas não é. Qual a importância das empresas de criarem comitês específicos para, né, o público LGBT+. Isso é muito interessante, porque eu vivi duas realidades. Eu vivi uma realidade onde eu construí um comitê do zero, numa empresa, né, que era um ambiente muito heteronormativo, e depois eu fui para uma outra empresa onde esse já era um assunto muito avançado, e eu virei líder também desse comitê. Depois de um ano trabalhando lá, me convidaram para ser uma das lideranças também. E aí eu vou te falar uma coisa que é bem interessante. Acho que toda a nossa construção, no primeiro momento, onde eu estava construindo do zero, eu comecei a ser chamado por outras empresas para... Aí eu viajei para Curitiba, para uma empresa de tabaco, Philip Morris, para falar com o pessoal de lá sobre, cara, como montar um comitê do zero numa indústria mais tradicional. Então a gente também tem uma diferença de nuance, de ambientes, né? E eu também, de novo, outro privilégio que eu tenho, eu estou sempre trafegando em ambientes onde, né, a questão é mais aberta. Mas eu imagino quem trabalha, por exemplo, na construção civil, algumas indústrias de bens de consumo, que são lugares onde realmente a diversidade ainda é muito pequena, ou tem diversidade, mas as pessoas também não se assumem. Então, acho que eu tive essa passagem, e acho que muito importante, na primeira, eu tive que construir ferramentas do zero, e também, né, não sou especialista nisso, mas assim, aí a empresa delegou e confiou na gente construir isso, a gente buscou muita ajuda externa na época, mas depois, quando eu cheguei numa empresa onde estava tudo pronto, eu comecei a ver várias ferramentas, cara, fantásticas, e acho que até para a audiência desse podcast pode ser muito interessante ouvir um pouco disso. Acho que, primeiro, não é só junho. Como você bem falou, a gente tinha um calendário estruturado. A gente tinha calendário estruturado, tinha uma dinâmica de almoço, de todo mundo combinar de almoçar junto. Todo mundo que era LGBT tinha alguns momentos onde você se almoçava junto para você se reconhecer ali dentro. Porque talvez no seu time imediato não tinha nenhum LGBT, mas dentro da empresa você acaba encontrando alguém LGBT e faz uma amizade, começa a frequentar o comitê e daí desenrola tudo. Agora, tem uma dinâmica que, pra mim, assim, me emociona até hoje, que a gente fazia, que chamava Coming Out Stars, né? Tipo, a saída do armário das estrelas. Que a gente fazia uma dinâmica com héteros de como é difícil sair do armário. E era muito legal porque a gente coletava jornadas anônimas de funcionários, pessoas do lado, e a gente pegava uma dinâmica, vou explicar bem simples. Quem tinha que se inscrever eram só pessoas hétero. Então, se você não era hétero, se inscrevia, participava, e a gente tinha uma narrativa.
era um momento de auditório, de palco, de tudo, e eu peguei um armário, eu aluguei um armário na época bem doido, que eu acho super simbólico, um armário aberto com a bandeira assim, saindo, e nesse dia todo mundo podia ir lá tirar foto do armário, quem é gay, quem não é gay, quem é LGBT, quem não é LGBT podia ir lá, e nessa dinâmica a gente ia contando a jornada de saída do armário. Momentos dolorosos de infância, de família, de adolescência, de trabalho, e nessa jornada tinham 4 caminhos distintos. Um que a pessoa era sempre aceita, tudo ia bem, outro que as coisas não iam tão bem, ela precisava abrir mão de algumas coisas, outro que, puta, era uma vida dura, mas a pessoa era resiliente, e o outro onde era tudo muito ruim. E cada pessoa do auditório, várias pessoas tinham estrelas de cores diferentes. A gente falava, se você é estrela amarela, tá tudo bem, segue em frente. Se a tua estrela é tal, aí tinha uma estrela que ele tinha que rasgar a ponta da estrela. Só que chegava no ponto que você tomou também, que as pessoas que morrem por suicídio. As pessoas que não aguentam a pressão social, que não têm acolhimento e que têm muito azar e que não tem nenhum dos privilégios que eu tive de chegar em um lugar e a gente conscientizar, cara, era uma choradeira. Porque a pessoa entrava e a pessoa, era muito legal os feedbacks que a gente recebia, as pessoas se viam nos seus momentos de vida, de adolescência, e os relatos eram relatos reais de funcionários da empresa, não identificados, claro. E as pessoas se viam. E a gente colocava na hora do relato, que era a parte dramática, um LGBT lia o depoimento de outro. A gente trocava. Para justamente dar mais anonimato, mas um LGBT que senta do seu lado ali, né, ele poderia não estar existindo ali, se ele não tivesse uma série de sortes e fortuitos ali. Então acho que isso para mim foi uma ferramenta assim tão... Muito forte. Outra coisa que me marcou muito lá no Facebook, que hoje era uma outra empresa, tá, gente? Facebook hoje a Meta virou uma outra empresa. Também não vou entrar em questões políticas aqui, mas eu tive muita sorte de frequentar essa empresa e fazer parte, né, uma era de ouro para mim, que eu acho que é onde ela estava muito avançada em determinados temas de diversidade. Então, para mim, era super de ponta. Quando a gente ia para São Francisco, eu comentei contigo naquele congresso anual, você chegava lá, olha o cuidado da empresa, você podia escolher se você queria a sua cordinha do seminário, a cordinha de arco-íris ou a cordinha branca. Aí ai, cordinha branca? Que sem graça, que horrível. Cara de arco-íris, hein? E aí a pessoa virou pra mim e falou, não, sabe o que acontece? Somos uma empresa global, estamos recebendo pessoas onde é proibido ser LGBT. Então tem essa instrução aqui para você tomar cuidado quando for tirar foto com seu grupinho de amigos aqui no seminário, você vê se tem alguém de branco atrás. Porque se a pessoa volta para casa e identificam ela pode morrer. Meu Deus. Olha o cuidado da empresa de pensar naquela época. Né? Eles pensavam em tudo desse nível de cuidado. Como eu te falei, esse evento não tinha festa, propositalmente, não é para ter festa. A gente veio aqui para falar de progressão de carreira, a gente veio aqui para falar da avaliação, da calibração entre pares, porque né, essas empresas multinacionais de tecnologia também têm esse sistema de avaliação de calibração. Então, por que uma mulher ou uma pessoa LGBT ou uma pessoa preta, talvez ela não é tão bem avaliada? Falava-se muito de viés inconsciente, como combater viéses inconscientes, enfim. Eram coisas muito interessantes e que, né, construir uma família LGBT dentro do ambiente, a empresa também apoiava muito, né, questões de fertilização, de tudo. Eles apoiavam demais. Então era um momento assim, nossa, como a empresa está muito avançada e está muito equipada para dar o acolhimento que a gente precisa para progredir, para competir. E eu falo sempre sobre isso, é uma coisa que eu vou falar muito com você aqui hoje, ocupar os espaços. A gente precisa ocupar os espaços. Sem estar preso no armário. Exatamente. É uma frase que eu uso até um projeto que a gente fez lá na época do Instagram, uma frase que eu criei e que a gente botou na voz do apresentador do projeto. A gente fala, cara, sair do armário é difícil, mas viver dentro dele pode ser muito pior. Nossa, deve ser péssimo. E muito obrigado desde já, a gente ainda está só começando, mas quanto você está trazendo de informação e de grandiosidade para esse tema. Muito obrigado. E a gente tem 2 exemplos aqui, né, para a comunidade, para você que está ouvindo ou assistindo a gente. O Vinícius, que já teve uma forma mais tranquila, né, com a família, com a sociedade, de sair do armário, mas com certeza já sofreu homofobia, que a gente vai falar mais tarde sobre isso. E aí vou falar um pouquinho pela primeira vez, Vinícius. E eu fico até emocionado, mas é a primeira vez que eu vou falar em público e para o mundo inteiro de como foi a minha saída do armário. Olha. Foi muito dolorida. A minha saída do armário aconteceu quando eu tinha 21 anos de idade, que foi quando... 22, 23 anos de idade, demorou. E quando eu dei por mim de que, eu
sou gay. Né? Nossa, eu nunca falei isso em público. Uhum. Assim, tô falando. E aí, foi um momento onde eu entrei numa briga interior muito forte, até também por causa da religião. Uhum. E aí, eu sou cristão, né? Sou da igreja católica, e que é uma igreja que eu amo, mas não vamos falar de política e nem de religião. Uhum. Mas eu tinha uma briga muito interior, dentro, né? Uma briga dentro de mim para essa aceitação. E foi quando eu percebi que eu era gay, eu falei, gente, eu vou embora. Porque devido à posição dos meus pais dentro da igreja, em primeiro lugar na minha vida sempre estão os meus pais. Eu colocava, ainda coloco os meus pais dentro de uma redoma. Então eu falei, eu vou embora para poupar os meus pais de qualquer julgamento das pessoas e de um sofrimento maior. Eles sofreram com a minha vinda para cá, assim como eu sofri também, mas eu não tenho dúvida que se eu tivesse permanecido lá, talvez o sofrimento fosse maior pelos julgamentos. Então, a minha decisão de vir para São Paulo, inicialmente eu dizia para todo mundo que era por causa de trabalho, mas não, o 90% era para eu poder viver a minha vida sem afetar a vida dos meus pais. E em segundo plano veio a minha questão profissional. Então eu vim de Belém em 2003, esse ano agora em junho, dia 27 de junho Uau. desse ano de 2026, tá fazendo 23 anos que eu vim para cá, para São Paulo. E ao longo, vou fazer 47 anos esse ano, e ao longo da minha vida, eu sempre ia para Belém e nunca levava, né, a pessoa com a qual eu estava me relacionando por respeito aos meus pais. Apesar de, com o tempo, todo mundo ficar sabendo, porque existem pessoas que a gente não precisa contar, Uhum. né? Tá aqui, ó, tá na cara. Uhum. E apesar do tempo, eu sempre tentava poupar os meus pais, a gente não tocava no assunto, eles também não tocavam no assunto, os meus irmãos já sabiam, e que para eles também foi muito difícil, com a minha irmã foi a primeira a saber, então com ela foi de uma forma mais tranquila, apesar do impacto. Com o meu irmão, quando eu falei, eu sei o quanto que ele passou por um processo de culpa muito grande, pela nossa diferença de idade, de ele achar que não era presente na minha vida. As pessoas acabam criando uma série de coisas que não existem, né? Ninguém é culpado da outra pessoa, né, ser gay. Ninguém é culpado. A gente, na minha opinião, pela minha vivência, eu nasci assim, nós nascemos assim, Sim. né? Então, quando eu cheguei aos 40 anos, com 40 anos de idade somente, eu estou num relacionamento que vai fazer 11 anos, eu sou casado com Douglas, e a gente, né, nós vivemos juntos há 11 anos, e com 6 meses de namoro, eu já levei ele para Belém. Ele foi a primeira pessoa com a qual eu me relaciono até hoje, que eu levei para os meus pais conhecerem. Né? Cada um num quarto, e para os meus pais era um amigo. E aí, na época, eu lembro que eu dei um celular mais moderno para minha mãe. Ela é viciada até hoje nas redes sociais por causa disso, e ela encontrou o Douglas nas redes sociais, e eu sempre deixei ele muito livre, porque para ele, assim como para ti, foi mais tranquilo, nunca mas foi menos doloroso. E a minha mãe, passando a seguir, começou a ver as fotos, né, a qual ele postava nossas. E aí foi aquele estrondo. Com isso, eu fiquei uma semana sem falar com os meus pais, e um dia antes, e foi até próximo da parada, inclusive, 2 dias antes do feriado, eu falo com os meus pais todos os dias, eu falei com a minha mãe me mandou uma mensagem dessas prontas, né? E dizendo que me amava e que ela é mãe e que eu sempre serei o filho dela. E eu liguei imediatamente, né? E aí, mãe, tudo bem? Ela falou, não fala com teu pai ainda. Falei, não, mas eu tô morrendo de saudade. Então liga, fala com ele, mas ainda não toca no assunto. Na época, o meu pai chegou a querer entregar o cargo que ele tinha dentro da igreja, que ele se doa para a igreja, pro bispo da época, que não aceitou, falou que não tinha nada a ver.
sobre isso. Então, eu liguei pro meu pai, nós nos falamos de uma forma mais fria. E no dia seguinte, meu pai teve uma embolia pulmonar. Ele foi direto para UTI, onde ficou 15 dias em coma. E eu saí daqui de São Paulo, larguei tudo para cuidar do meu pai. E foi quando eu recebi a notícia que o médico falava, olha, não tem mais o que a gente fazer. São 9 horas da manhã, lembro muito bem, às 14 horas a gente vai começar a diminuir os aparelhos e a dosagem dos medicamentos e não tem mais o que fazer. E aí foi quando eu não apelei, mas eu me entreguei totalmente à relação que eu tenho com Deus. E me ajoelhei e falei, primeiro comecei a me sentir culpado por aquilo, foi algo do organismo dele, né, das doenças que ele já tem. Não fui eu, mas demorei depois de muitos anos de terapia para ter essa certeza. E era só o que eu pedia para Deus, era que a oportunidade de poder me resolver com meu pai. E aí chegou às 9 da noite na visita, o médico falou, olha, não sei no que vocês acreditam, mas quanto menos a gente diminui a medicação, os equipamentos, o organismo do teu pai responde. Resumindo, meu pai depois foi melhorando, saiu da UTI, foi pro quarto, e eu fiquei 30 dias com muito prazer, cuidando do meu pai, dando banho no meu pai, ensinando meio que ele a andar de novo, porque muito tempo em coma, ele foi perdendo os movimentos. E aí meu pai, num momento de estar dando banho nele, meu pai, precisamos conversar. Falei, nossa, pai, mas agora, ele sim, eu quero dizer que eu te amo, você é o meu filho caçula e quero dizer que o Douglas é muito bem-vindo na nossa família. E hoje é um amor que existe entre as famílias. Na época da Covid, o Douglas pegou Covid, ficou meio mal e o papai e a mamãe ligavam todos os dias por câmera para saber como era, como o Douglas estava. O papai já nos abençoou, né? Então hoje nós temos hoje eu sou livre, demorei muito. Né? E por que eu estou contando isso? Eu estou expondo isso porque eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que está passando por isso. E assim, minha forma de pensar, tá, Vinícius? Cada um tem a sua. Mas eu acredito que nós ganhamos respeito. Nossa, eu fico arrepiado e emocionado porque nós ganhamos respeito, não é gritando. Exato. A gente deixa o grito para os extremos, né? A gente cria respeito, se dando respeito e principalmente respeitando o tempo e o espaço do outro. Essa é a minha opinião. E foi o que eu fiz a vida toda. Nossa, mas você esperou 40 anos para viver isso? Sim, eu esperei 40 anos porque eu dei o tempo e o espaço para os meus pais. E hoje, aos 47 anos, eu vivo uma vida livre, onde eu posso, pela primeira vez, estar compartilhando com vocês de uma forma muito aberta, mesmo o meu pai e a minha mãe estando vendo e ouvindo, porque eles são bonito, os fãs número 1, pai e mãe, eu te amo. E eles provaram que eles vivem o que eles pregam dentro da igreja, que é o amor incondicional. E ano passado, nos 80 anos do meu pai, onde estava a família inteira, onde estavam os convidados da igreja, o Douglas estava comigo. E na foto da família, o papai chamou, o Douglas tem que estar aqui. E tem a foto que eu vou colocar aí para vocês verem. E a família inteira, né? Então, para você que está vendo e ouvindo a gente, o momento certo você vai sentir. E ele vai acontecer. Pode demorar. Mas só não deixe de ser você mesmo, porque eu acredito que quando a gente deixa de ser a gente mesmo, nós vivemos uma vida doentia e muito triste. Sim. Ai, que bonito. Não, o que você está falando é muito legal, é importante também, porque conecta muito com a história que eu estava falando das estrelas lá. E, cara, não tem receita de bolo, não existe receita para sair do armário. Acho que a pessoa, na verdade, precisa sentir o ambiente onde ela tá, se vai ter algum apoio, e talvez esse apoio não venha de imediato. Eu fiz um projeto de conteúdo também que era sobre saídas do armário e era a perspectiva da pessoa LGBT e do pai e da mãe.
Então, sair do armário não é só a pessoa, o pai e a mãe também sofrem, porque eles têm os preconceitos, e eu adoro quebrar essa palavra, preconceito, porque às vezes a pessoa não tem o conceito, a pessoa não teve uma vivência LGBT, a pessoa não conheceu ninguém LGBT, e muitos pais, isso eu aprendi também com a ONG, têm medo da violência. Meu filho é, Acho que é o principal medo meu da filho é gay, família. minha filha é sapatão, vai apanhar na rua, não vai ser bem sucedido, ou vai cair na promiscuidade. Esse que é o problema que você falou, é muito importante também. Acho que a gente tem que mostrar que é normal e é diverso, você é um ser humano como outro qualquer, Sim. e você pode ser uma pessoa super correta e pode ser uma pessoa que gosta de uma festa, de uma farra e tal, e todo mundo E que gosta tudo de festa e bem. farra, e que tá E tudo bem. Acho que a Mas- diferença até é que a gente coloca pra todo mundo ouvir e ver, que nós somos livres, né? Exato, e até voltando para a analogia da estrela, cara, tem gente que é barra, tem gente que realmente cresce em ambientes. Eu tenho amigos assim que apanharam dos pais, foram expulsos de casa, teve que construir a vida do zero, com histórias duríssimas. Conheci pessoas assim que, cara, aos 60 anos ainda não é resolvido sobre isso, e talvez não vá resolver. E assim, de novo, é triste, é horrível, mas assim, não existe receita de bolo. Não. Tem gente que pode estar bem e não tem questão de, foi rápido pra mim, foi devagar. Não existe isso, gente. Cada um tem o seu momento, a sua família, e depende de N circunstâncias de onde aquela pessoa está inserida, né? Olha, é um tema maravilhoso. Eu vou só tocar mais numa pergunta e a gente termina esse primeiro episódio. É um tema que a gente já fugiu, não falou nada do que tá aqui no roteiro. Sobre essa questão do espaço, de cada um tem o seu tempo, a gente vive hoje como que eu posso falar? A gente vive um ato de liberdade gigantesco, principalmente nessa nova geração. Onde nós andamos aí pelas ruas, uma coisa é andar de mão dada, aí é a minha opinião. Nossa, eu sei que eu vou ser massacrado. Hoje nós vivemos uma liberdade muito grande, principalmente entre os adolescentes. E uma coisa é andar de mão dada, dar um beijinho no rosto, na testa, outra coisa é aquele agarra-agarra. Eu venho de uma família onde, por exemplo, eu nunca vi o meu irmão com a minha cunhada se estrangulando quando estão se beijando, nem meu pai e minha mãe, né? Então eu vejo hoje uma nova geração de Z, de milênio, onde eles estão escrachando muito essa liberdade que muita gente morreu pra gente estar onde a gente tá. Mas você acha que precisa chocar, resumindo? A gente precisa chocar? Não, acho que não. Né? Eu sou completamente contra tanto héteros, tanto casais héteros, Exato. quanto casais homossexuais de se estrangularem no metrô, numa praça pública, num shopping. Tantos casais héteros, direitos iguais pra mim. Então, pra mim, tanto casais héteros como casais homossexuais, a intimidade ela precisa ser do casal, Eu acho não também. em público. Não é dessa forma que a gente consegue nosso espaço. E eu concordo, e eu acho também que um pouco dessa sede do choque da liberdade, que é da juventude também, a rebeldia da juventude, vamos dizer assim, ao mesmo tempo isso também vira contra, porque os conservadores olham isso e falam, ai, tá vendo? É assim, tá ensinando criança a ser assim, que não se ensina, a criança já nasce do jeito que ela é e vai ser pra sempre, mas assim, vira um espelho contra. Então pra que ir contra, né? O negócio, e guarda pra sua intimidade, dá um beijo tranquilo, pega na mão, abraça, Sim. mostra um afeto, tá tudo certo, é que nem um casal hétero também, tá quase VSD ali na frente de todo mundo, né? Eu também concordo contigo, acho que não precisa, e eu acho que vira contra. Você tá querendo exercer sua liberdade, mas de um jeito um pouco abusivo e que talvez vire contra muito avanço que já teve. A minha liberdade vai até onde está a sua. Exato. E a gente, o respeito que a gente quer das pessoas dentro das empresas, a gente precisa servir de exemplo. Exato. Né? E isso como um todo, homossexual, heterossexual. E aí tem uma coisa que é muito interessante também, eu vim pensando muito sobre isso também, que é como hoje a gente está mais visível. Por quê? Antes, eu vou falar só da comunidade gay, meu lugar de fala, né? Mas como outras também da LGBT, você vivia sem gueto. Você ia na balada de noite, no escuro. Tudo escondido. Tudo escondido. Ou lugares onde nem sabia o que era, mas era uma festinha na casa de alguém. Hoje, sei lá, aqui em São Paulo, Rua Bento Freitas, gente, Praia Ipanema, tá todo mundo ali. A gente tá visível. Carnaval, a gente tá muito visível, porque a gente tá podendo ocupar os espaços. E até eu acho que é um comentário perverso também, vou ser cancelado, mas fica as mulheres héteros, estou no mapa da fome. Não, você não tá no mapa da fome. O percentual gay ainda é muito pequeno. Só que a gente está ocupando os espaços, a gente está se tornando visível. E aí, claro, você vê um monte de homem lá
O negócio falou, nossa, não tem um homem. Aí você vai culpar aqueles que estão ali por conta disso. Mas não é porque todo mundo ficou gay de repente. Não, esses gays sempre existiram e sempre estiveram aí. Só que eles não estão indo mais na balada à noite de madrugada, só entre eles. Eles estão em lugares públicos e visíveis. Então, assim, aí vem um pouco do que você está dizendo. Só que essa visibilidade não pode ser confundida de fazer, né, sexo ao ar livre, né? Você não pode. Exato. Isso é pesado, isso é horrível. É tentado ao pudor, é um crime também, no caso. É um crime. Então, eu acho que também a gente tem que tomar um cuidado também, algumas atitudes, né, do pessoal da comunidade. Cara, começa a deturpar e a gente vai, né, o que eles querem mais é que a gente volte pro gueto, pra não ser visível, pra estar escondido. E quase não teria na Avenida Paulista esse domingo, exatamente. Né? É um absurdo, 30 anos de luta pra vir alguém retrocesso. Aí, mas retrocesso. Eu ouvi uma frase do Renan Quinalha que eu gosto muito também, tem uns anos, já foi 2019, que é isso, cara, quanto mais a gente avança, a gente vai avançar, mas a gente também não pode ser inocente, mirim, de achar que não vai vir uma onda conservadora. Se tem um grupo de pessoas que sempre teve espaços de privilégio, que nunca foram ameaçados por ninguém que seja diferente deles, ameaçado no sentido de ocupar aquele espaço tão bom e sendo tão melhor, ou até talvez mais competente do que ele, essas pessoas vão combater, elas vão querer, né, retroagir ao que está se avançando. Mas no final, o que eu acredito, o saldo é positivo. Mas a gente não pode ser inocente de que tá tudo ganho. Nunca vai estar tudo ganho. Nunca. A gente vai avançar, mas vai ter essa questão agora. Querem proibir a parada na Avenida Paulista. Claro! Todo esse... O pessoal não aguenta, né? O pessoal das religiões mais conservadoras, tradicionalistas, quer controlar a vida privada de todo mundo. Meu Deus, não pode sim, pode. Posso ocupar o espaço que você ocupa também. Todo mundo pode. Ó, vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. Não esquece de se inscrever no YouTube, colocar aí, apertar no sininho para ser lembrado quando os novos episódios, que são todas as terças-feiras, às 21 horas. E segue a gente também em todas as plataformas digitais. A gente volta na próxima terça-feira.